A paz do Senhor a todos. Vamos continuar o estudo dos Salmos, Cântico dos Degraus. Vamos falar hoje sobre o Salmo de número 122. Este salmo foi escrito por Davi. Diferente dos dois primeiros, que não se atribui autoria a Davi, este, no entanto, já dá-se a autoria a Davi. O Salmo 122, ele tem um início bastante interessante. Ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nessa introdução, os historiadores eles têm duas linhas de pensamento, ou de entendimento. Uns entendem que os peregrinos, enquanto subiam para Jerusalém, encontraram com o rei e convidaram-no a ir com eles para a casa do Senhor. E o rei, com isso, sente-se alegre por este convite, e não só pelo convite, mas também pelo fato de que seus irmãos estão indo para a cidade santa para adorar a Deus. Nós sabemos que Davi, além de um dos maiores reis de Israel, além de um grande músico, Davi era um grande adorador. Davi tinha no seu coração, esse desejo profundo na alma de adorar a Deus e de louvar a Deus. E quando ele é abordado pelos peregrinos, ou convidando-o para subir com eles a Jerusalém, ou apenas sendo cientificado por eles de que estavam indo para Jerusalém para adoração, essa notícia já foi motivo bastante para deixar o rei feliz, para deixar o rei alegre, visto que este era o grande desejo de seu coração, de adorar a Deus. E quando ele vê seus irmãos com esse objetivo, com essa alegria subindo para Jerusalém, a cidade do grande rei, ele então expressa essa sua alegria através do Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que eu disse do desejo, da alegria que Davi tinha no coração de subir a Jerusalém, ou de estar na casa de Deus, isso retrata-se no Salmo de número 27. Ele diz no Salmo 27, um salmo também escrito por Davi, no versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então este era o desejo do coração de Davi, estar sempre na casa do Senhor, sempre na casa de Deus, sempre buscando ou procurando um lugar na casa de Deus para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para se lançar aos pés de Deus, como ele sempre fazia. E isso também é muito importante nos dias de hoje, quando nós também vamos à casa do Senhor. Nós também precisamos sentir esta alegria no coração, nós precisamos sentir este gozo na alma e esse desejo ardente de estarmos sempre na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós encontramos aquilo que nós precisamos para a nossa alma, para o nosso coração, que são palavras de vida eterna. E é por isso que o Israel tinha esta incumbência de, pelo menos por 3 vezes no ano, subir à casa de Deus, ir à casa de Deus para a adoração, para agradecer a Deus pelos benefícios concedidos ao seu povo. No Salmo de número 42 também, o salmista, ele retrata aqui, embora seja um momento de aflição sua, mas ele retrata aqui que, independente das circunstâncias, independente do que ele estivesse passando, ele estava na casa do Senhor. No Salmo 42, que é um dos mais belíssimos salmos escritos, não sei se por Davi, entendem alguns estudiosos que também fora escrito por ele, embora o título diz, masquil para o cantor mor entre os filhos de Coré,
mas os historiadores entendem que foi Davi que escreveu e para que os músicos executassem este salmo, um dos mais belos salmos escritos e contidos no nosso cânon sagrado. E no Salmo 42, no versículo 4, ele fala assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui, para nós entendermos, Davi estava aqui passando por momentos de dificuldades, supondo que tenha sido Davi o autor dele. Davi estava passando por momentos de aflições, ele estava com a alma atribulada. E tanto é que ele começa o salmo dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E aqui o fato de alguns estudiosos atribuir a Davi este salmo é porque Davi, na perseguição que sofreu de Saul, ele foi impedido de ir subir ao templo para adoração. Ele vivia como fugitivo, nós já falamos isso em outras ocasiões. E como fugitivo que ele estava, nem sempre ele podia ir à casa de Deus. Então ele exclama, ele suspira por Deus, a sua alma suspira por Deus. O desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de estar no templo, o desejo de poder se apresentar ante a face de Deus. Tanto é que ele fala: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aí ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aí no 4, quando ele diz, que ele estava, ele foi com a multidão que festejava, porém a sua alma estava abatida, a sua alma estava atribulada, e aí ele, numa conversa consigo mesmo, ele diz à sua alma: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o verei. E também no Salmo 84, o salmista, no Salmo 84, ele expressa esse desejo, essa alegria de estar na casa do Senhor. Ele diz no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ou seja, então aqui ele expressa mais uma vez a felicidade daqueles que estão no templo, que estão na casa do Senhor. E aí, voltando para o Salmo 122, que é o motivo do nosso estudo de hoje, ainda falando dos cânticos dos degraus, fiz referências a esses salmos para mostrar-lhes que Davi tinha esse ardente desejo no coração de estar na casa do Senhor, de adorar a Deus. Então, voltando para o Salmo 122, nós vemos que ele, Davi, ele declara aqui, expressa aqui neste salmo a sua alegria, a sua felicidade por verem os seus irmãos subindo a Jerusalém para a adoração. Aqui é bastante importante nós enfatizarmos uma coisa aqui, para que alguns não fiquem contestando depois do que estamos falando. Esse salmo ele tem uma característica profética. Por que eu digo isso? Porque quando Davi escreveu esse salmo, o templo ainda não tinha sido construído em Jerusalém. Porque ele, embora ele tenha tido no coração esse desejo de construir um templo de adoração a Deus, mas ele foi impedido. Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele era um homem de guerra, um homem que guerreou as guerras do Senhor, e aí Deus fala para ele que ele tinha derramado muito sangue, e por isso que ele não iria construir o templo, mas que o templo seria construído por seu filho, o seu descendente, aquele que se assentaria em seu lugar no trono de Israel. E então, quando ele escreve o Salmo, ele escreve
no sentido profético, já vislumbrando lá na frente a construção do templo, o templo que ele mesmo desenhou, né, que provavelmente Deus deu para ele a planta do templo, e aí então ele vislumbra essa construção realizada. Ele vislumbra mais do que isso, o povo de Deus, né, o seu povo, os seus súditos, todas as tribos de Israel unidas, porque ele teve essa capacidade de unificar o reino de Israel. Então ele vislumbra ali todo Israel unido, todas as tribos subindo para Jerusalém, para adoração a Deus, e é o templo que o próprio Deus deu a ele a planta, né, deu para ele as coordenadas de como seria a construção daquele templo. Então ele vislumbra isso e profetiza aqui nesse Salmo 122 aquilo que haveria de acontecer no futuro, depois com o seu povo, com o povo de Deus, que subiria a Jerusalém para adorar a Deus no templo que o seu filho Salomão construiria para essa finalidade. Então, uma outra questão que se traz também aqui no Salmo 122 é que Davi não profetiza apenas para o futuro próximo, né, que seria a construção do templo em Jerusalém, mas para um futuro mais distante, que se nós avaliarmos a Jerusalém, que realmente aguardamos, não só Israel, mas a igreja como corpo de Cristo, nós veremos que essa profecia ela tem uma dupla finalidade. Ela vislumbra a construção do templo em Jerusalém, que já estava próximo, porque quando Davi morre, logo depois Salomão inicia a construção do templo, mas também vislumbra a Jerusalém celestial, onde todas as nações subirão para adorar ao grande rei que é Jesus. Então nós temos esses dois entendimentos, essas duas linhas de pensamento com relação ao Salmo 122, e é bom reforçar aqui que quando Davi escreveu, o templo ainda não tinha sido construído, mas ele já vislumbrava isso, já se alegrava por saber que futuramente todas as tribos de Israel subiriam para a adoração. Se o convite fora feito para ele, para que fosse junto com os peregrinos a Jerusalém ou não, isto pouco importa. O que interessa a nós é sabermos do quão grande gozo ele sentia no seu coração ao saber que os seus irmãos estavam indo para a casa do Senhor. Então nós, voltando para os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje esta necessidade de nos alegrarmos, de sentirmos prazer de estarmos na casa do Senhor, é bom que cada um de nós que professamos a nossa fé em Cristo tenhamos também no coração esta alegria, este desejo e essa preocupação de estarmos sempre na casa do Senhor, porque na casa do Senhor nós encontramos o refrigério para a nossa alma, as palavras de vida, como eu disse agora há pouco, as palavras da verdade, que é o próprio Jesus, e na casa de Deus há lugar para todos. Na casa de Deus, os menores também são abraçados. Na casa de Deus, os desprezados devem ser abraçados. E nós vemos isso no relato do Salmo 84, quando ele diz: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui é claro que seria um estudo, de outro salmo, mas só para nós reforçarmos essa importância de todos estarmos na casa do Senhor, de que na casa do Senhor todos nós somos iguais, que não deve haver diferença entre um e outro, porque somos todos irmãos, filhos de Deus. Quando ele diz que o pardal, o que é o pardal? O pardal é um passarinho que ninguém dá valor algum. O pardal é um passarinho que eu nunca vi nenhum criador de pássaro ter pardal em gaiola. Por quê? Porque é um pássaro que não tem valor, não canta bonito, faz muita algazarra, faz muito barulho, é briguento, arruma bastante confusão, mas esse pardal, ele achou ninho, encontrou casa no altar da casa do Senhor. Ou seja, que significa uma interpretação que nós fazemos é que há lugar para todos na casa do Senhor. Por mais insignificante que sejamos, por mais desprezado que sejamos, por mais inúteis que sejamos,
há espaço para todos nós na casa de Deus. Quando nós vamos à casa do Senhor com o coração contrito e quebrantado, ainda que os outros não olhem para nós, ainda que os outros não nos veem, mas Deus está nos vendo, Deus está nos contemplando. Por isso a importância de nós irmos à casa do Senhor, e irmos não só por irmos, mas irmos com alegria e com desejo no coração de exaltarmos o nome do nosso Deus. Aqui os peregrinos estão subindo para Jerusalém ainda, essa é o nosso estudo, a subida de Israel para Jerusalém para as principais festas, e aqui também não se sabe se eles já haviam chegado em Jerusalém ou se apenas se aproximavam e já com alegria no coração, com a expectativa que viviam pela participação da festa, né, os dias de festas que viveriam ali em Jerusalém, eles já estavam gratos a Deus, felizes, o coração alegre por se aproximarem da cidade santa. Alguns entendem que eles já estavam dentro de Jerusalém, porque o versículo 2, ele reflete isso, ele relata isso, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Aí também alguns outros contestam, dizendo que eles poderiam estar imaginando já a sua chegada em Jerusalém. Mas também aqui pouco importa se já estavam ou se ainda ou se já estavam em Jerusalém ou se apenas imaginavam, isso pouco importa. O que importa aqui é nós sabermos da alegria que eles tinham, o gozo que eles tinham na alma e no coração de estar chegando em Jerusalém para adoração a Deus, de estar chegando em Jerusalém para adorar o grande rei, o grande Deus, não o rei Davi, mas Deus, o grande Senhor. E então, a nós também deve-se trazer à tona isso, desta alegria de quando nós chegamos à casa do Senhor, para também nós prestarmos o nosso culto de adoração. E aqui também trazemos um outro significado, que é o almejo da nossa alma por adentrarmos a Jerusalém celestial. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Quem está em Cristo, firmado em Cristo, ele está caminhando para Jerusalém celestial. Ainda haverá bastante conflitos, ainda haverá bastante adversidades, por certo haverão, mas o crente fiel a Deus, o crente fiel a Jesus, ele não desiste em meio das lutas, ele não desiste em meio às tormentas, mas ele prossegue subindo para Jerusalém, alegre e feliz por saber que em breve ele estará dentro da cidade santa, onde há gozo, paz e alegria permanente, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Aí o salmista, o Davi, ele continua no versículo 3 dizendo: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Ele já via aqui como seria Jerusalém, que Jerusalém seria o centro do mundo. Então ele já vislumbrava isso em suas visões, em suas profecias, porque ele era profeta, e como profeta de Deus, ele já estava vendo o que haveria de acontecer lá no futuro. E é claro que essa Jerusalém que ele avistava, que ele vislumbrava, não era tão somente a Jerusalém terrena, porque o livro de Hebreus diz que eles não estavam preocupados apenas com a Jerusalém terrena, mas que eles vislumbravam uma cidade onde seria a vida permanente, de gozo permanente, e essa cidade não existe aqui no mundo, essa cidade é só o céu. E então nós também, como servos de Deus, como filhos de Deus, servos de Jesus, nós também temos esse desejo no coração e este anseio por chegarmos em Jerusalém e por sabermos que essa Jerusalém que será construída, Jerusalém celestial, ela será edificada como uma cidade bem sólida, onde não haverá mais nenhum conflito, onde não haverá nenhuma tribulação, onde não haverá nenhuma tristeza, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá pranto, onde não haverá morte. Essa cidade de Jerusalém, da qual Davi fala, está edificada como uma cidade bem sólida. Eu não vejo como outra, senão a Jerusalém celestial. Aí ele fala, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Aqui então ele vê
a Israel unificado, todas as tribos unidas, subindo a Jerusalém. Aqui, é claro, ele está falando da Jerusalém terrena, mas ele tinha esse desejo no seu coração e na sua alma de ver Israel unificado, e ele conseguiu unificar Israel. Ele conseguiu unir as 12 tribos, para que as 12 tribos servissem a Deus, todas juntas. E então ele sente esta alegria no seu coração, quando ele fala, onde sobem as tribos, né? Onde? Em Jerusalém. As tribos subiam anualmente a Jerusalém, 3 vezes por ano, pelo menos, para dar testemunhos. Testemunho de quê? Testemunho do que Deus fez por Israel. Testemunho do que Deus fez pelo seu povo, para darem graças ao nome do Senhor, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez por eles, fez por Israel, desde a sua formação lá no Egito até aquele momento, por tudo aquilo que Deus fez por Israel, por tudo que eles passaram, pelas tribulações que eles passaram, muitas delas provocadas por eles mesmos, porque eles são responsáveis pelas tribulações, muitas delas que passaram, assim como nós, muitas vezes somos responsáveis pelas tribulações que passamos, porque nós buscamos tribulação, nós arrumamos problemas para nós mesmos, e aí nós queremos depois ficar culpando um e outro, mas nós devemos saber que muitas das tribulações e das aflições que nós passamos, nós as passamos por culpa nossa mesmo. E aqui Davi fala, né, ele sente no coração esta alegria em saber que as 12 tribos de Israel subiriam a Jerusalém para celebrar o nome de Deus, para testemunhar as bênçãos que Deus concedera a eles, os livramentos que Deus concedera a eles, as vitórias que Deus concedeu a eles. E nós também não devemos agir de forma diferente, nós também devemos subir à casa de Deus para celebrarmos o nome de Deus, para glorificarmos o nome de Deus, para nos alegrarmos na presença de Deus e magnificarmos o seu nome, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O nosso Deus é único, o nosso Deus não há outro como ele. É o Deus que cuida de nós o tempo todo, é o Deus que nos vê o tempo todo, é o Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Em nenhum momento nosso Deus nos deixa, em nenhum momento nosso Deus nos abandona. Nós o deixamos, nós viramos as costas para ele, mas ele nunca nos abandona. Ele está sempre pronto a nos receber de volta. Quando nós decidimos voltarmos para ele, quando nós nos reconhecemos que somos culpados, quando nós reconhecemos que pecamos e confessamos a ele os nossos pecados, ele nos recebe de volta e nos traz para o seu reino celestial, para os seus braços, e nos acolhe como filhos todas as vezes que nós retornamos para os braços dele. Então, Israel também vivia isso. Israel, todas as vezes que virou as costas para Deus, que se afastou de Deus, sofreu, foi castigado, foi para o exílio, sofreu muitas tribulações, mas todas as vezes que Israel reconhecia que Deus é o único Senhor e que voltava para ele, ele era recebido de volta, era acolhido e era tratado como filho, e até os dias de hoje tratado como filho, embora muitos deles tenham voltado as costas para Deus e não tenham crido em Jesus Cristo como Messias enviado para libertar o seu povo. Mas Davi, ele sentia esta alegria e ele tinha no seu coração esse desejo de ver as 12 tribos de Israel unidas, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, dando graças ao nome do Senhor. Que nós também possamos, nas nossas fraquezas, ainda aqui nas nossas fraquezas, mas que nós possamos também, unidos como igreja de Cristo, irmos ao templo, louvarmos ao nosso Deus, glorificarmos o nosso Deus, reconhecermos o nosso Deus como o único Senhor e darmos graças a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. E são muitos. Só o fato de estarmos aqui vivos hoje, falando a sua palavra, já é motivo de agradecermos, porque Ele nos dá a vida, Ele nos dá o ar para respirar, Ele nos dá a sua proteção, Ele nos dá o seu livramento cotidiano, Ele nos ampara, Ele nos socorre no tempo da aflição, e já estudamos isso nos salmos iniciais, e nós devemos, em todo o tempo, exaltarmos, glorificarmos e bendizermos o nome desse Deus, e sermos agradecidos a Ele
por todos os seus benefícios concedidos a nós. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e voltaremos em breve para continuarmos o estudo.